Hoje é dia 16 de maio de 2018. Essa é a nossa sessão. Vamos ver o que está acontecendo para hoje. O que nós temos aí de possibilidades. Bom, primeiramente, EURUSD deu uma queda, fez uma sombra. Aparentemente, isso aqui está com cara de falso rompimento. Tá? Faltou um rompimento da mínima, né, anterior. Não chegou a tocar no ponto de suporte. Eu vou aguardar que ele toque no ponto de suporte, apesar de tal jeito que ele fechou aqui. Não sei se ele continua a cair antes de retrair, tá? Não se enquadra ainda dentro de um pin bar ou dentro de um estilingue, e eu prefiro me resguardar e esperar para ver um sinal um pouco mais claro. Por enquanto, ainda nada. GBP/USD fechou hoje dentro da lateralização, o candle acabou de abrir e já começou em movimento de alta, que é bastante interessante. O que nós precisamos encontrar no GBP/USD é volume, velocidade para algum dos lados, tá? E isso não está. Começou a aparecer agora, pode ser que fique um pouco mais claro a entrada de força compradora, vendedora, mas ainda assim precisa sair dessa lateralização. O mercado está preso dentro dessa zona de suporte e resistência dinâmica, tá? Aqui resistência, aqui suporte. E o mercado precisa sair dessa lateralização. Quando ele sair, eu vou procurar possíveis oportunidades de compra ou de venda, dependendo da situação do mercado, tá? Gostei bastante dessa entrada de força compradora, que fez aí nas últimas... Enfim, nas últimas 2 horas, né? Deu esse spike de alta, tivemos aqui 50 e poucos pips. Bem interessante, pode ser o início de entrada de força compradora. O SDJPY deu uma U esticada. Isso aqui é o famosíssimo homem enforcado. Para quem não conhece, apresento a vocês o homem enforcado. Foi o candle de hoje. É o Hanging Man, está pendurado aí. Eu tenho a impressão de que esse aqui é um padrão, de que essa aqui é uma situação onde o mercado está bastante cansado. Acabou hoje, entre ontem e hoje, ele tocou efetivamente no ponto de resistência. Tá? Já temos aqui um elemento de possível queda. Tá? Eu entrei vendido, tomei stop, como vocês sabem. O mercado veio e agora não deu continuidade, pelo menos até o momento. Isso aqui eu acho improvável que ele continue subindo. De qualquer forma, vou me manter conservador dentro da minha estratégia. Vou aguardar o possível rompimento dessa linha de tendência de alta ou o aparecimento de um padrão de candle mais claro aqui no gráfico diário para mostrar possível venda. Por enquanto, ainda nada. O SDCAD está totalmente lateralizado dentro desse triângulo, bastante claro o triângulo. Suporte e resistência, deu movimento de alta, enfim, está indeciso pra caramba. Sombras para cima e para baixo, para todos os lados. Se o mercado está indeciso, eu fico de fora. O SDCHF bateu na zona de resistência no gráfico diário. Eu acho improvável que o mercado continue subindo. Tá? É possível, é claro que né? O mercado subiu aqui bastante. Nós podemos observar, aqui ele subiu. Vou desenhar isso aqui direito. Subiu, retraiu, subiu, retraiu, subiu, retraiu, subiu, retraiu, subiu, retraiu, subiu, retraiu. Deu uma subidinha, retraçãozinha. E depois desse momento para frente, o que ele fez? Ele mudou completamente o passo do mercado. Né? Ele vinha subindo e retraindo, e depois ele deu uma explosão de alta. Tá? Nesse momento, tocando na zona de resistência no gráfico diário e semanal, e essa lateralização pode ser um padrão de continuação, mas, especialmente, eu estou interessado em possíveis oportunidades de venda. O candle de ontem fechou com uma certa sombra para o lado de baixo, mas principalmente ele mostra para a gente indecisão no mercado. Tá? E o candle de hoje também não quis dizer nada, sombra para cima e para baixo. Então, ou uma possível negociação aqui no próprio gráfico semanal, o que eu não gosto muito, especialmente pelo fato de que a configuração das operações fica um pouco diferente, né? O risco e o tempo e tudo mais. E aqui também já voltou nos 50%.
ou aguardar algum sinal no gráfico diário. Eu prefiro aguardar um sinal mais claro aí no gráfico diário, tá? Antes de pensar em possíveis negociações. O mercado já deu uma queda, voltou, vamos ver o que ele vai fazer. Para quem está de olho, que eu estou de olho, no gráfico de 4 horas, eu falei disso esses dias, nós podemos observar que aqui existia força predominante compradora, e aqui o que aconteceu o mercado já começou a fazer topos de fundos mais baixos, linha de tendência de baixa por aqui, linha de tendência, um canalzinho de baixa, né? E a predominância da força compradora desapareceu, agora está bem mais equilibrado, tá? Então, eu estou fora, vou esperar maior decisão. Ao DSD, movimento de queda, deu um pico aqui embaixo. No gráfico semanal é uma possibilidade. Por que eu falo do gráfico semanal e eu não considero como possíveis oportunidades ainda? Por duas razões. Uma que eu não apliquei até hoje e não aplico a metodologia no gráfico semanal, que seria a mesma coisa, tá? Então, sempre que eu vou aplicar alguma coisa aqui no canal de análise, eu gosto de fazer alguns testes antes, para eu ter certeza de que realmente estou falando algo que faz sentido, que tem resultado, tem expectativa positiva, e também por causa do tempo. Mas aqui no gráfico semanal, nós já estamos na segunda possível operação, que no SDCHF, por exemplo, apareceu aqui a possibilidade no gráfico semanal, zona de resistência, né? Estão marcando esse candle no 50%, vou entrar aqui na H4, vai dar para ver melhor. Uma entrada no 50% estaria agora mais ou menos positivo. Estaria aqui pouca coisa, mas estaria levemente positivo. No ADSD, nós estamos falando exatamente do mesmo conceito, a mesma ideia. Tá? O mercado fez uma sombra arredondada aí. O mercado já veio no 50%, teria ficado pouca coisa negativo, né? Podemos, inclusive, trazer esse ponto de suporte para cá. Olha que lindo! E agora também era outra operação que estaria positiva. Tá? Mas, qualquer alteração, eu vou notificando vocês de forma antecipada e de forma organizada. Eu gosto muito de testar as coisas antes e eu tenho os meus critérios para teste, não gosto de... Né? Um dos pilares por trás da metodologia de trading, Atitude Trader, da mentoria e tudo mais, aquilo que eu falei na mentoria Atitude Trader, é a flexibilidade, a sua capacidade de se adaptar às condições do mercado que estão mudando completamente, certo? Então, não existe algo estático. Pode ser que daqui a um ano eu esteja negociando de uma outra forma, de acordo com as condições do mercado que eu identificar. Tá? Bom, NZDSD fez um fundo aqui embaixo, né? Não chega a ser exatamente um engolfo, ele deu uma queda. No gráfico semanal ele vai aparecer bem legal. Sombras, eu venho falando disso há alguns dias já, eu acredito que todo mundo já deve estar entendendo aí o conceito. Sombra, esse candle fechou abaixo da sombra, esse candle fechou abaixo da sombra, mas esse pode ser que não feche abaixo da sombra. Então, o acúmulo de sombra pode fazer um movimento de alta nesse formato, tá? E isso é bastante legal no gráfico semanal. Então, vamos aguardar. No gráfico diário, por enquanto, ainda não temos nada, só esperar por algo um pouco mais claro. Eita, nós! EuroJPY. Deixa eu pensar com meus botões aqui. Suporte, 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 suporte. Zona de suporte bastante importante. Hoje o preço foi rejeitado de forma bastante agressiva, pode-se dizer. Fechou nesse pin bar no gráfico diário. Existe uma velocidade predominante de queda, mas já entrou força compradora hoje em uma zona de suporte. Deixa eu ver aqui a situação dos períodos maiores.
Ok, zona de suporte bastante importante no semanal. O mensal está um pouco mais, não está tão claro para possível compra. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a questão principal é uma zona de suporte importante? Sim, é uma zona de suporte bastante importante. Deixa eu só medir isso aqui. É a zona 38.2, fundo triplo. Muito bem, vou compartilhar com vocês o meu receio com relação à possível entrada de compra no Euro JPY. O meu receio nasce exatamente da ideia de que esse toque aqui no Euro JPY, ele foi um toque um pouco tímido. O que isso quer dizer em termos práticos? Isso quer dizer que ele foi um toque meio curto. O ideal teria sido que ele tivesse tocado, por exemplo, na linha de tendência, no ponto de suporte, tá? Que não é uma zona exata, eu sei que não, mas ainda assim, esse nível é o nível que mais compreende todos os movimentos. Ó. Aqui está exatamente no ponto, aqui está exatamente no ponto, aqui passou um pouquinho, aqui passou pouquinha coisa, e o candle de hoje não chegou a tocar. Tá? Então, eu estou um pouco receoso com relação à possibilidade de compra no Euro JPY. De qualquer forma, deixa eu dar uma olhada aqui. Por quê? Eu vou explicar para vocês mais uma coisa. Eu venho falando alguns dias já com relação à questão do acúmulo de sombras, certo? É o que nós tivemos aqui, por exemplo, foi acumulando, depois o mercado caiu. Tá? Nós tivemos aqui de forma bem menos exponencial do que aqui, nós tivemos aqui, ó, e depois o mercado subiu. E agora, o que eu vejo é o seguinte, esse candle pode ser apenas o primeiro candle, eu vou mostrar para vocês, vou desenhar, eu gosto muito de desenhar, fica mais claro a ideia. Deixa eu pegar uma outra canetinha. Imagine, por exemplo, um candle assim, ó. Tá, deixa eu fazer isso aqui direito, que vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Imagine um candle assim, ó. Imagine um candle desse jeito, tá? Ou mais ou menos nesse formato, não sei se exatamente. O que eu consigo identificar quando eu olho aqui no Euro JPY é essa sombra para o lado de cima e que o preço não chegou exatamente a tocar no ponto de suporte e pode ser que o mercado caia novamente para dar um falso rompimento desse ponto de suporte e aí amanhã o mercado fazer um outro candle, vamos dizer mais ou menos por aqui. E aí aqui nós temos exatamente o padrão, o que eu venho estudando agora, que é o acúmulo de sombras que faz esse movimento arredondado, certo? E isso, logicamente, representaria um stop loss nesse sentido, tá? De qualquer forma, não vou marcar nada agora, até o final da nossa análise, eu vou ver os demais pares que estão relacionados com o euro e com o ien, e aí eu tomo alguma decisão. Vocês entenderam, pessoal? Ficou claro para vocês aí a ideia? Claro, maravilha. Bom, Euro GBP continua lateralizado, está fazendo um movimento de queda, dentro de uma situação de queda, não teve nenhum sinal nesse momento, eu prefiro ficar de fora por enquanto, tá? A Libra está se movimentando, então o Euro GBP está caindo, o GBPST está subindo, GBP-JPY está subindo, GBP-CAD subindo, GBP-AUD subindo, GBP-NZD subindo. Então, a bola da vez é a Libra. Pode ser que esse movimento na Libra mude alguma coisa nessa indecisão no Euro-GBP e isso nos dê mais clareza nos próximos dias. Por enquanto, ainda não. Euro-CAD.
A bandeirinha que eu falei para vocês, isso aqui tá com cara de compra marota. Isso aqui tá com cara daquelas compras assim. Bom, o que eu vejo é um primeiro candle, esse candle de rompimento, tá? Pode ser que o próximo candle continue caindo. Não tem um sinal nesse momento e também não está em nenhum ponto aí relevante de suporte. O ponto de suporte ele já rompeu, está um pouquinho para lá de baixo. Vamos aguardar para ver o que ele vai fazer. Por enquanto ainda não. O meu feeling, meu instinto, será o que quiser chamar, né? Está dizendo que pode ser que o mercado dê uma retração depois dessa queda, tá? Mas eu não vou negociar baseado nisso. Nem recomendo que você faça. Euro GBP, rompimento do ponto de suporte de forma bastante interessante, até para completar aqui, né, no EuroCAD, o possível RSC, né? Euro AUD, mesma coisa, tá? Então, rompimento com bastante força, pode ser que volte e aqui sim vai ser legal ao longo dos próximos dias. Se ele voltar para cá e aqui ele fizer, por exemplo, um pimbarzinho ou algum candle de rejeição, né, que me mostra para mim continuidade do movimento de queda, tá? E tá bem interessante. Por enquanto ainda não, é um candle de ignição. O mercado estava meio parado, é um candle de ignição. Eu acredito que ele não vai demorar para retrair, mas depois ele cair um pouco mais. Mas por enquanto estou fora. Euro NZD. Olha aí, que bonito no gráfico semanal. Eu vou começar a fazer os testes para o gráfico semanal, tá? Zona de resistência, o mercado foi lá em cima, está no pin bar. Já estamos na quinta-feira, né? Eu vou trazer essa análise para o gráfico semanal para a gente ver como é que vai funcionar. Nesse momento, não vejo nada. Tínhamos indecisão ontem. Eu comentei de uma possibilidade de venda e tudo mais, mas eu não gosto muito de negociar candle de indecisão. Eu vejo, mas eu prefiro não negociar. Tá? Então, por enquanto ainda não. Vamos ver o próximo. Euro CHF. Opa! Pois é, tá meio duvidoso esse cara aqui, né? O candle de hoje fechou com sombra para o lado de baixo, mostrando rejeição, entrada de força compradora, mas isso não foi. Nós tivemos aqui 39 pips para cima e tivemos 50 pips para baixo, tá? Aqui nos dá 89, 50 mais 39, 89. E o corpo do candle, 89 vezes 0,33, deveria ter sido no máximo de 29 pips para que ele fosse considerado. É lógico que não precisa ficar fazendo essas contas o tempo todo, né? Mas só para explicar para vocês a essência por trás de um pin bar, por exemplo. Ele tem que ter no mínimo, o corpo tem que ter no máximo 1/3 do tamanho da sombra. E não é o caso no Euro CHF. Esse tipo de candle é um candle maroto, é um candle que duvidoso, tá? Isso aqui, para mim, ele tem uma mais chance, dada a história, né? Esse candle aqui, com mais esse candle de queda e esse candle de queda, eu acredito que ele tem mais chance de ele dar uma retraçãozinha, depois continuar caindo, do que ele subir. Tá? Mas, de qualquer forma, vou ficar de fora também. Não tem nenhum sinal nesse momento. GBPJPY tocou no ponto de resistência, comentei com vocês ontem. Eu gostaria de ver um candle com sombra para o lado de cima. Até agora não aconteceu. Eu vou aguardar que isso que apareça para mim aí esse candle ou que me dê algum outro sinal. De qualquer forma, nada por enquanto. GBPCAD, fundo duplo no gráfico de 4 horas. Isso aqui deve estar acontecendo uma divergência aqui. Aqui não. Deixa eu ver. H1. Aparentemente não, mas eu não vou ficar medindo ali até nos mínimos detalhes. Mas o que eu vejo, fundo duplo no gráfico de 4 horas, isso aparece perfeitamente no gráfico diário, tá? E se aparecer a estrutura, a tendência para todos os efeitos ainda é de alta, rompeu a linha de tendência de alta, mas vamos medir aqui com Fibo.
61,8, média de 200, chegando perto de 76,4, pode ser que ganhe força para dar uma retração e causar o aparecimento de uma tendência de alta em períodos menores. De qualquer forma, aguardar para ver o que vai acontecer a partir desse ponto. GBP/AUD, lateralização, está bem claro aí o triângulo no gráfico de 4 horas. Entrada de força compradora agora, a Libra está movimentando bastante. Fundo triplo no gráfico de 4 horas, no gráfico diário a mesma coisa. Típica possível oportunidade de acordo com as médias, onde se espera rompimento, retração, continuação, no gráfico de 4 horas. Se isso acontecer, boa chance, boa possibilidade de movimento de alta no GBP/AUD. Tá? Vamos aguardar. GBP/NZD, isso aqui foi só de sacanagem, né? Tá vendido. Ele foi lá, pegou o meu stop, voltou para dentro, estaria agora aberto ainda, caso não tivesse pego o stop. Mas está dentro de um padrão de lateralização, congestão, zona de resistência, linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta por aqui. Zona de resistência por aqui. O preço está preso dentro desses níveis, eu estou fora. Eita, nós! Aqui não foi tão bonito, mas vamos lá, deixa eu explicar a ideia desde o começo. Tivemos velocidade alta, retração fraca, resistência, resistência, resistência. O mercado tocou aqui, fez um ponto de suporte, certo? Se nós olharmos aqui, nós vamos identificar sombra para o lado de baixo, o que não é exatamente um pin bar, pelo menos está meio feio aí. E eu acho que não teria voltado nos 50%. Deixa eu dar uma olhada. Exatamente na abertura do candle ele deu uma pipadinha aqui. Mas eu, para falar bem a verdade para vocês, eu não negociaria esse candle, tá? Eu não teria negociado esse candle, tá muito pequeno. É um candle, não é o candle dissonante, não é aquela coisa que destaca, certo? E na verdade o destaque está acontecendo no candle seguinte, né? E no gráfico semanal, deixa eu ver isso. Tá meio estranho isso. De qualquer forma, existe boa chance e probabilidade de movimento de alta. E o ideal aqui, uma possibilidade, seria no rompimento da linha de tendência de baixa. Talvez no gráfico de 4 horas, uma boa chance, tá? Amanhã nós vamos ter isso mais claro para quem quiser aí acompanhar uma tendência. De qualquer forma, dentro dos parâmetros, ele tocou no ponto de resistência, pode virar suporte e pode dar oportunidade ao longo dos próximos dias em uma tendência de alta. O DJPY fez o triângulo, deu uma paradinha. Hoje foi um estilingue. Movimento de alta, retração, fez aqui um ponto de suporte, está ainda dentro da lateralização, que mostra para mim bastante indecisão, e eu não me agrada isso. O mercado subiu, lateralizou e agora um estilingue. Pode ser que o mercado continue subindo, pode ser que sim. Eu, particularmente, acredito que tem força para subir mais, tá? Mas dentro dessa lateralização eu prefiro ficar de fora. Aldecad, estou comprado. Tinha colocado a ordem pendente alguns dias atrás. Hoje, especificamente, o mercado ultrapassou a máxima. Ultrapassou, ainda que não foi muita coisa, mas ultrapassou a máxima do candle, né, de entrada, e eu puxei o stop loss e coloquei no 0 a 0. Tá? O candle de hoje, que é esse candle aqui, deixa eu colocar ele em evidência. O candle de hoje foi um candle de indecisão, o que não é muito legal, porque o histórico, os últimos 2 candles, foram candles. Esse aqui foi um pin bar, bem bonitinho por sinal, só não é muito grande, né? E esse candle foi um candle de queda, e agora mostrando indecisão. O que eu vejo como possibilidade para o Aldecad, que eu estou comprado, não sei se
está todo mundo comprado aí ou não, mas o que eu vejo é entrada de força compradora, o mercado voltou, fez aqui um pin bar, que exatamente foi esse pin bar que deu o gatilho de entrada ontem. E agora o mercado pode ser que ele fique um pouco mais lateralizado para depois romper e continuar. Tá? É o que eu espero. Mas quando eu falo espero, não quer dizer que eu estou torcendo para isso. Mas eu espero no sentido de que é o que eu visualizo como possibilidade, tá? E que eu acredito que pode acontecer. E também eu acho que não tem nada errado de torcer, né? Pô, quem que não quer que uma operação dê certo? Todo mundo. Então, se me disse movimento de cima, movimento inteiro, eu não entrei baseado no movimento inteiro, tá? Mas se medir o movimento inteiro, a gente vai ver que ele fez um pin bar aqui no 61.8 e esse também é um número redondo em 96.00. Vamos desenhar essa confluência de fatores aqui, que eu acho que isso aqui pode agregar. Aí, nós tivemos o quê? Primeira coisa, 61.8 da FIBO, mais número redondo, né? 0.9600. Esse ponto foi resistência temporária, funcionou como suporte. E nós temos uma dica muito legal que o preço está dando para a gente, o mercado está dando para a gente, é o seguinte. Esse candle, ele fez uma sombra para o lado de baixo, que a gente pode ver aqui. Nenhum dos candles seguintes conseguiu ultrapassar, fechar abaixo dessa sombra. Tá? Então, o mercado veio, esse candle, o próximo candle foi lá em cima e voltou, o próximo não conseguiu pegar, nem esse. Esse deu um falso rompimento e fechou no formato de um pin bar bem legal no gráfico de 4 horas. O problema, que é um problema, enfim, a situação aqui é que o mercado não saiu correndo, que é o que eu geralmente gostaria de ver. O mercado sobe, retrai com dificuldade, faz um falso rompimento, fecha no pin bar e ele sai correndo na direção do movimento da velocidade anterior. Tá? Não é o que aconteceu no AUDCAD nesse momento. De qualquer forma, a operação está aí. Deixa eu pegar aqui. Está aqui a operação. Tá? O stop loss está no 0 a 0, já não tem mais risco. Inclusive, olha a diferença entre as corretoras, né? Aqui na Trades não apareceu o pin bar e aqui na FX Pro apareceu, por causa de 1 hora de diferença. Então, nós tivemos velocidade, o stop loss está no 0 a 0, se voltar, não vai causar nenhuma perda e está bem posicionado. Na verdade, deixa eu pensar uma coisa aqui. Bom, eu vou me expor novamente ao risco nessa operação, mas um risco menor, tá? Eu vou explicar para vocês o seguinte. Vamos voltar aqui aqui que vai aparecer melhor. Veja bem, meu stop loss inicial estava aqui embaixo desse candle. Esse candle branco aqui, ó, ele é um candle de ignição. Bastante forte, tá? Ele fez praticamente um estilingue aí, né? Caiu, depois subiu com muita força, apagou toda a força vendedora recente. Bem legal, ok. Subiu depois, continuou subindo mais um pouco e voltou. O próximo candle na sequência, o próximo candle de importância é esse aqui, ó. O meu stop loss estava 10 pips abaixo da mínima desse candle aqui embaixo, que foi o candle que me deu o critério de entrada, certo? E eu já que eu peguei o stop loss, coloquei nos 50%, então está mais ou menos por aqui o stop loss. Eu vou pegar o meu stop loss e vou colocar 10 pips abaixo desse novo candle de referência, tá? O que vai diminuir eu vou me expor novamente ao risco, mas vai ser um risco bem menor do que o risco inicial. Eu só ver a mínima desse candle aqui, low 873, 773, vai ficar meu stop loss. Vocês entenderam, pessoal? Bom, meu stop loss agora está 10 pips abaixo da mínima desse candle. Se o mercado vier contra, eu vou perder aqui 16 dólares.
que vai dar 0,16%, ou seja, menos do que a metade do que eu havia pensado inicialmente. Ficou claro aí para vocês, né? Eu creio que sim. Bueno, vamos para frente então. Ao DNZD, movimento de alta, bastante interessante. Dentro desses critérios, está bem esticado, começou a dar um certo sinal aí de canseira, tá? Eu acho que ainda é cedo para pensar em possível canseira nesse par. E preciso, logicamente, de algum tipo de sinal que me mostre a entrada de força compradora, vendedora, alguma coisa nesse sentido, tá? Por enquanto ainda não tem nada claro. O mercado só deu uma freada e eu vou aguardar mais informações dos próximos movimentos. Ao DCHF, tocou na linha de tendência de alta. O que eu vejo aqui é uma rejeição bastante importante e o fogo agora, o interesse está no dólar australiano e aqui novamente mais, olha que lindo isso aqui. Dois exemplos claros e muito parecidos. Isso aqui tem que tirar uma foto, cara. Olha aí, sombra, o mercado não conseguiu atualizar a sombra ou fechar abaixo da sombra, fez um falso rompimento, depois subiu. E aqui nós tivemos a mesma coisa, sombra, o mercado não conseguiu fechar abaixo da sombra, fez um falso rompimento e depois subiu. Acho que com esses dois exemplos juntos aqui começa a ficar claro o conceito por trás do acúmulo de sombras, né? Nesse momento, gráfico diário, aqui o semanal vai aparecer, muita sombra, demais no gráfico semanal. Eu gosto da leitura das sombras, mas quando eu olho para isso, eu vejo muita indecisão no mercado. Pode ser que ele esteja se acumulando para subir e tudo mais, mas eu fico de fora, tá? Tá numa zona aí bem complicadinha. NZDJPY. Caramba, hein? Movimento de queda, começou lá atrás, tocou no ponto de suporte, de forma bastante clara. Fez um engolfo, que foi esse candle aqui, mas é um engolfo muito pequeno e com sombra para o lado de cima. Teria sido muito melhor se ele tivesse feito um falso rompimento, o sinal teria ficado claro para mim. Tá? Eu não gosto muito dessa situação. Deixa eu ver aqui. É muito parecido com o euro JPY, né? A situação é muito similar. Não. NZDK de rompimento do ponto de suporte, não é um ponto de suporte meio duvidoso, né? Meio disperso aí, sombra para cima e para baixo, está bem esticado o mercado, eu acho que tem espaço para começar a retração logo, vamos ver o que ele vai fazer. NZDCHF, muito bem, fez um movimento de queda bastante claro, vou esperar que ele volte para cá e aqui ele me dê um possível sinal de venda, tá? Por enquanto ainda nada também. KJPY, rompimento do ponto de resistência, igual falei para vocês ontem, a acumulação de força compradora nesse movimento, lateralização, agora parece que rompeu, seguindo a correlação com o NZDJPY, com o DJPY, com o GBPJPY, que todos eles estão em movimento de alta, o KJPY também está fazendo movimento de alta, vou esperar ele chegar nesse próximo ponto de resistência para pensar em possível negociação. Tá? Por enquanto, nada. CADSHF, nada com nada, tô fora. CHFJPY, tocou no ponto de resistência, vamos ver o que ele vai fazer a partir daí, se vai nos dar oportunidade de compra ou de venda, qualquer que seja a situação. Então,
Pessoal, nenhuma oportunidade dentro dos meus critérios hoje, tá? Então, eu não sei se todo mundo aí negocia exatamente igual eu, ou se toma as operações do canal de análise somente como critério de avaliação ou de comparação. De qualquer forma, eu não vejo nada. A única alteração que eu fiz hoje, eu movimentei o stop loss do AUD-CAD, que estava no 0 a 0, e coloquei para o final 95,773. Vou mandar isso também no grupo do WhatsApp. Dúvidas, perguntas, comentários? Algo não ficou claro? Tudo certo? Bacana, muito bom. Beleza. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu não tem planilha, né? Porque não encontrei nenhuma oportunidade hoje. Mas eu vou mandar a alteração do stop loss do AudiCAD e vou notificar lá no canal. Ok? Um abraço para todos vocês, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até mais.